sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa feito de square. Aqui eu utilizei o Eurohuma Brilho nas cores cru e mostarda, mas você pode usar as cores de sua preferência, as cores que você tiver em casa ou que sua cliente escolher. Aqui eu utilizei para fazer essa peça um novelo de Eurohuma Brilho, que é um fio número 6. Eu usei um na cor cru, com brilho dourado, e um na cor mostarda, com dourado também. Usei agulha para crochê número 4, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. A nossa peça aqui, o tamanho dela para um novelo desse, eu consegui fazer render aqui para o tamanho de 1 metro, tá? Então, aqui eu tenho 21 squares, que a cor que mais predomina aqui é a cor cru. Então, eu trabalhei 21 squares para fazer essa peça. A minha dica agora, vou passar para você a medida, ela ficou com 1 metro aqui de comprimento e 43 de largura. E aí, se você quiser fazer maior, eu sugiro que você compre mais da cor predominante, da cor que você vai usar mais, que no caso, aqui na nossa peça, é o cru. O peso dela ficou 505 gramas, então aqui a gente gasta cores do mostarda e gastamos cores do cru. Uma peça bem rápida, bem prática de ser feita, e aqui, para facilitar o seu trabalho, eu sugiro que você faça os miolinhos, no caso, na cor mostarda ou na cor que você preferir, para depois continuar trabalhando. Então, no vídeo, eu vou te ensinar a fazer um completo e já em seguida, como eu já tenho o outro, já deixei o outro pronto, preparado, eu vou te mostrar como fazer a emenda deles nessa reta e como emendar aqui, né? E, no caso, nesse e nesse daqui também. Então, é uma aula bem prática, bem fácil, você consegue fazer a sua peça aí para presentear, para vender. Você pode fazer também um jogo americano, que é uma ideia aqui para você, um americano composto por 6 squares, porque daí ele dá certinho aqui a quantidade, fazendo ali o bico, ele dá certinho, modelo de 30 ali, vai dar 30 por 43, 30 por 44, dependendo da tensão do seu ponto. Então, vamos para a aula? Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos trabalhar aqui com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos subir aqui 2 correntes, ok? Laço meu fio, insiro a agulha dentro do anel mágico e faço apenas a metade de um ponto alto. Laço meu fio novamente, insiro a agulha, trago meu fio e faço a metade do meu ponto alto. Contando aqui com as 2 correntes que eu subi, eu tenho 3 meios pontos altos. Laço meu fio e vou fechar tudo de uma vez, ok? Vou trabalhar aqui agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, vou ali dentro do meu anel mágico novamente, trago meu fio e faço apenas a metade de um ponto alto. Novamente, vou fazer mais 2 vezes dessa forma. Apenas a metade, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos fechados juntos. Então, já tenho aqui os meus 3 pontos, ou seja, as 3 alças dos meus 3 pontos e mais a alça da corrente. Então, laço o meu fio e fecho tudo. Faço agora 3 correntes. Laço o meu fio e vou aqui dentro novamente trabalhar os meus 3 pontos altos fechados juntos. Tenho aqui já os meus 3 pontos, fecho tudo de uma vez. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou laçar o meu fio e vou repetir os meus 3 pontos altos fechados juntos novamente. 1, 2 e 3. Você vai observar
que aqui eu tenho uma alça de 5 correntes e aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 5. Agora, vou fazer aquela minha alça de 3 correntes, ok? Então, nós vamos intercalando dessa forma até formar 8 espacinhos. No caso, 8 bloquinhos aqui de 3 pontos altos fechados juntos. Terminei ele aqui, agora chegou a hora da minha alça de 5 correntes. 3, 4, 5, laço o meu fio e venho pra cá novamente. Então, vou trabalhar os meus 3 pontos altos fechados juntos novamente. Olha só. Então, você vai observar que aqui eu tenho a minha alça de 5, aqui com 3, aqui 5, aqui 3, aqui 5. Trabalho aqui a minha alça aqui de 3 correntes. Então, aqui eu já tenho 6 bloquinhos. Vou trabalhar novamente mais uma alça para completar o 7º. Olha só que legal, tá vendo? Agora, eu vou fazer a minha alça de 5 correntes. 3, 4 e 5. E agora, vou trabalhar aqui a minha alcinha de... o meu bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Como eu disse lá no começo, serão 8 bloquinhos, ok? Olha só. E agora, para finalizar, eu vou fazer aqui 3 correntes. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse início, ok? Aqui com baixíssimo e vou cortar o meu fio. Puxo aqui, passo a minha agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e jogo esse meu fio lá para trás para termos o acabamento perfeito aqui da nossa peça. Já aqui desse espaço onde eu tenho o anel mágico, eu vou puxar para fechar. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, como se fosse um quadradinho com 5 correntes em 4 cantos e 3 correntes nas demais. Ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu já fiz o arrematezinho da minha peça. Então, eu vou escolher aqui qualquer lugar para começar. Eu gosto sempre de começar aqui nessa alça de 3 correntes. Então, nós vamos prender o nosso fio aqui. Pode prender da maneira que você achar melhor. Prendi ali e aí vou direto para outra alça. E vou trabalhar dentro dessa alça aqui 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, faço 3 correntes, laço meu fio e dentro dessa mesma alça eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Observe que aqui dentro desse espaço dessa alça de 5 correntes, nós temos aqui 10 pontos altos, ok? A nossa laçadinha inicial para começar aqui na alça de 3 correntes. Depois, nós temos 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. Vou arrumar esse último aqui que ele desfez. Vamos para o próximo espaço e vamos trabalhar um ponto baixo. Laço meu fio, vou para o meu próximo espaço, a minha próxima alça, e trabalho aqui um total de 5 pontos altos novamente. 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos, ok? Então, aqui já tenho 3, 4 e 5. Feito aqui os 5 pontos altos, trabalho as minhas 3 correntes, laço meu fio e repito os meus 5 pontos altos aqui dentro dessa mesma alça. A gente vai trabalhando aqui mais 5 pontos altos. Já tenho 3, 4 e 5. Vou para a minha alça aqui de 3 correntes e prendo com
ponto baixo. Laço meu fio e vou repetir nas demais esse mesmo processo. Olha só, você vai observar que vão ficar 4 bloquinhos dessa forma e 4 bloquinhos de pontos baixos. Vou finalizar a minha carreira aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui os meus 4 bloquinhos e os meus 4 pontos baixos também. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto onde eu comecei. E aí, agora, vou trabalhar aqui a minha segunda carreira. Então, deixa eu arrumar aqui o meu ponto, onde eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ajusto aqui. E aí, vou trabalhar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio dentro desse mesmo ponto aqui, onde eu subi as 5 correntes. Eu vou trabalhar um ponto alto, formando assim o meu Vzinho. Trabalho 3 correntes, vou lá dentro desse espaço aqui de 3 correntes que eu tenho e faço um ponto baixo. Trabalho 5 correntes, 3, 4, 5, e vou fazer um ponto baixo dentro desse mesmo espaço, ok? Agora, trabalho novamente 5 correntes, perdão, 3 correntes, 1, 2, 3, e dentro desse espaço aqui onde eu tenho ponto baixo, eu vou trabalhar outro Vzinho. Então, trabalho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Observe que eu estou trabalhando esse Vzinho em cima do ponto baixo. 3 correntes de separação, vou para esse meu próximo espaço, trabalho ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto baixo dentro desse mesmo espaço. Então, você vai observar que aqui nos cantinhos nós vamos trabalhar 5 correntes, 3 correntes, vamos fazer um Vzinho em cima do ponto baixo, 3 correntes, e aí vamos prender com ponto baixo, fazer 5 correntes e ponto baixo. Então, ele vai ficando desta forma aqui. Vou trabalhar minha carreira até o final e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, faço 3 correntes, observe que eu tenho aqui os meus 4 cantinhos de 5 correntes cada, e tenho aqui os meus 4 Vzinhos. Aqui no início, nós subimos 5 correntes, que 3 equivalem a um ponto alto, e 2 de espaço. Então, eu insiro a minha agulha dentro da minha terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Já dentro aqui do meu Vzinho, eu insiro a minha agulha e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e vou direto aqui dentro desse meu espaço, aqui de 5 correntes, e vou trabalhar a mesma coisa que nós fizemos aqui. Aqui nós trabalhamos 3 pontos altos fechados juntos, mas nesse caso aqui, nós vamos trabalhar apenas bloquinhos de 2. Então, laço o meu fio e faço a metade do ponto alto. Laço meu fio novamente, vou ali dentro e faço a metade do ponto alto. Então, aqui eu tenho bloquinho de 2 pontos fechados, ok? Agora, eu fecho eles, trabalho 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e dentro desse mesmo espaço, vou trabalhar outro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, ou seja, 2 pontos altos incompletos, e aí eu fecho todos eles juntos. Trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, e novamente o meu bloquinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos. Você pode observar como ele vai ficando aqui. E agora, como nós chegamos aqui no nosso terceiro bloquinho, nós precisamos fazer aqui um total de 5. Nesse terceiro, nós vamos trabalhar da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Dentro desse espaço aqui, olha só, nessas 3 alcinhas, eu vou fazer como se fosse um ponto picô. Mais um ponto picô de 5 correntes, ok? Faço aqui apenas uma corrente de separação, laço meu fio e trabalho aqui novamente mais
2 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Essa parte que nós fizemos aqui é a parte que nós vamos fazer a emenda da nossa peça, ok? Então, 3 correntes de separação e termino o meu último bloquinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos. Olha só como ele fica, 1, 2, 3, 4, 5, e no terceiro, que é o do meio, nós fazemos esse espacinho aqui, essas 5 correntes, para fazer a junção das nossas peças depois. 3 correntes de separação, vou lá dentro do meu V aqui, desse meu Vzinho, e faço um ponto baixo, ficando assim. 3 correntes novamente, laço o meu fio, e aqui dentro eu vou trabalhar exatamente como eu fiz aqui. Então, vou fazer os meus 3 primeiros bloquinhos, 1, 3 correntes de separação, o meu segundo bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes de separação e o meu terceiro bloquinho. Olha só, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Feito as 5 correntes, volto com a agulha nessas 3 alcinhas que eu tenho aqui. Faço um ponto baixo, uma corrente, olha só. E já venho pra cá terminar os meus últimos 2 bloquinhos. Então, aqui eu já tenho o quarto, 3 correntes de separação e o quinto bloquinho. No caso aqui, o último bloquinho. 3 correntes e o ponto baixo dentro do meu Vzinho. Exatamente como eu fiz nessa parte aqui. E aí, você vai observando, olha só como ele vai ficando. Então, é essas alcinhas que nós fizemos aqui de 5 correntes que nós vamos usar para unir os outros squares depois. Então, você pode dar continuidade na sua peça, eu vou continuar a minha. Caso você não se lembre como se faz, você pode voltar o vídeo um pouco, ou você pode olhar como você fez aqui e repetir nessas 2 partes. Quando eu terminar aqui, para finalizar a carreira, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, você vai observar que aqui a gente tem os nossos bloquinhos. Aqui eu vou voltar, porque eu esqueci de fazer aquela uma corrente depois do nosso ponto. Então, eu vou refazer aqui esses 2 últimos bloquinhos. 3 correntes de separação e vamos aqui dar continuidade aqui. E aí, nós vamos trabalhar aqui 3 correntes e vamos finalizar a nossa carreira com ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto baixo aqui da carreira anterior, ok? Então, esse daqui é o nosso square, eu vou cortar aqui o fio. Esse aqui é o nosso square. Para o arremate, você pode colocar a agulha no mesmo ponto que você finalizou e puxar ele ali, tá? E a gente tem esse acabamento aqui perfeito que a gente tem ali no final. O arremate, normalmente, eu faço bem depois. Então, aqui eu só vou fazer uma corrente para travar a nossa peça, porque depois eu vou pegar a agulha de tapeçaria, trazer esse fio para cá, unir com esse e esconder ele aqui, tá? Se você preferir esconder agora, pode esconder também, que não tem problema nenhum. Como é que nós vamos unir as nossas peças? Como aqui você já tem uma peça pronta, você vai iniciar uma outra peça para que a gente possa fazer a união aqui. Então, aqui eu já tenho uma outra peça já começada para poder mostrar para você como é que você vai fazer essa união aqui, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma: você vai tecer todo o seu square. Quando você chegar na sua última carreira, que é essa carreira que nós fizemos agora, você vai começar dentro do Vzinho, como nós fizemos, e aí você vai trabalhar da mesma forma ali os espacinhos, ok?
Quando você tiver aqui, olha só, nós vamos trabalhar aqui um lado apenas. Quando a gente tiver aqui no nosso terceiro bloquinho de 2 pontos altos, é a hora que nós vamos começar a fazer a nossa união. Então, nós vamos fazer os 3 aqui. Quando você chegar no terceiro, você vai fazer da seguinte forma. Você vai fazer aqui 2 correntes, vai pegar aquela sua alça lá de 5 correntes, vai prender com ponto baixo nela, olha só, prendeu com ponto baixo, faz mais 2 correntes e vem aqui nesse espaço dessas 3 alças para fechar com ponto baixo, olha só. Tá vendo? Fizemos 2 correntes, prendemos lá com ponto baixo, 2 correntes e fizemos aqui o nosso ponto baixo como nós estávamos fazendo. Trabalho aqui uma corrente, esqueço esse daqui por enquanto e vou trabalhar os meus 2 pontos, os meus 2 bloquinhos aqui nesse espaço que eu tenho, tá? Que é para finalizar esse meu motivo. Então, a gente trabalha aqui nesse espaço, finalizando aqui o meu bloquinho, ok? Olha só como ficou. Finalizei aqui, agora, olha só como ele fica aqui nessa união. Faço uma corrente, prendo com ponto baixo aqui nesta alça aqui, outra corrente e vou aqui dentro desse meu espaço aqui do meu Vzinho. Prendo com ponto baixo. Uma corrente e agora eu vou nesse espacinho que eu tenho aqui. Ponto baixo também. Olha só. Agora, eu trabalho novamente uma corrente. Se você achar que uma corrente é pouco, você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer 2 correntes e prender aqui nesta alça. Vou puxar esse fio que está aqui, só para que você possa ver. Então, aqui a gente tem 2 alças de correntes. Você pode fazer 2 correntes, prende lá. Pode fazer novamente 2 correntes e vai prender dentro do Vzinho, lembrando sempre com ponto baixo. 2 correntes novamente, vai prender dentro desta alça aqui. 2 correntes e pode aqui prender com ponto baixo dentro desta alça aqui. Olha só como ele fica, tá vendo? E aí, você pode fazer as suas 2 correntes e vamos aqui trabalhar nesse espaço 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, neste momento, eu esqueço esse daqui por enquanto, tá? E vou trabalhar aqui os meus 3 bloquinhos. Lembrando sempre, são separados por correntes, ok? Olha só. Trabalho aqui o meu terceiro. E aqui, nesse meu terceiro, quando eu terminar esse meu terceiro ponto, esse meu terceiro bloquinho, olha só. Vou fazer 2 correntes, exatamente como eu fiz aqui. Prendo lá naquela argolinha de 5 correntes com ponto baixo. Faço 2 correntes e retorno aqui para finalizar como se fosse o meu ponto picô ali. Exatamente como eu fiz aqui. Olha só. Em seguida, faço aqui uma corrente apenas
e trabalho meus outros 2 bloquinhos de pontos. 3 correntes de separação e trabalho o meu outro bloquinho, que é o 5º e último desse espaço aqui. Olha só, então, aqui está emendado a nossa peça. Depois de emendar essa peça aqui, como é que você vai trabalhar? Vai seguir trabalhando normalmente aqui, igual nós fizemos aqui, olha só. 3 correntes, ponto baixo lá dentro do meu V, 3 correntes, vou aqui nesse meu espaço e faço exatamente como eu fiz aqui, e vou finalizar a minha carreira aqui. Feito isso, corto o fio e pode iniciar uma outra peça, pode iniciar um outro square para você fazer a emenda aqui também, porque nosso trilho ele é composto de 3 squares de largura e o comprimento você vai definir o comprimento que você quer. Então, aqui eu te mostrei como unir um no outro, né? Quando a gente tem aqui, quando você terminar esse daqui, você vai iniciar um outro pela cor mostarda, depois você vai fazer todo aqui esse teu trabalho. E aí, ele vai ficando desta forma aqui. Olha só. Então, aqui a gente tem a união de 3, certo? Agora, eu vou te mostrar, quando você unir os 3, eu vou te mostrar como você vai unir agora o próximo aqui, depois você vai unir o seguinte neste e neste, para que você consiga ali dar continuidade no seu trabalho, tá? Aqui eu já uni alguns para adiantar a nossa peça, mas você vai trabalhando as suas florzinhas, os seus squares, essa peça que eu já adiantei ela uma parte no vídeo. Então, agora eu vou te mostrar como você vai unir essas peças aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma peça pra gente unir aqui e aqui, tá? Então, na parte anterior, eu te mostrei como fazer a união de 2 e você vai unir o terceiro aqui, que é a mesma coisa daqui. Pra gente fazer essa união aqui, desta forma, que a gente une neste aqui, e este a gente une nesses 2 aqui. No caso, unimos esses 2 e esses 2. Então, eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui. Então, voltei aqui. Então, pra gente unir apenas em um, que é este daqui, para depois fazermos isso aqui, podemos fazer aqui 2 lados e metade do terceiro, porque este nós vamos unir aqui e vamos finalizar a carreira aqui. Então, aquele mesmo processo de 2 correntes, pego lá aquela minha alça de 5 correntes, prendo com ponto baixo, 2 correntes e venho terminar essa minha peça aqui. Olha só. Tá vendo? Agora, aqui nesse espaço, eu vou precisar fazer uma corrente, como nós já estávamos fazendo, e trabalhar aqui o meu outro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos e o meu último bloquinho também. Aqui eu tenho o meu 5º bloquinho, então ele ficou assim, olha só. Então, depois disso, a gente vai trabalhar agora a união aqui nessa parte, como nós fizemos nos anteriores, ok? Então, vamos lá. 2 correntes, ponto baixo nesta alça que eu tenho aqui. Então, vamos lá, ponto baixo, ficando assim. 2 correntes, ponto baixo dentro aqui do meu V, ok? Olha só. 2 correntes, ponto baixo nesta alça que eu tenho aqui, que eu estou mostrando aqui. Ok? 2 correntes,
ponto baixo aqui dentro desse espaço. Olha só. Então, estamos unindo novamente. 2 correntes. E vou trabalhar aqui dentro desse espaço os meus 3 primeiros bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Um bloquinho, 3 correntes de separação. O meu segundo bloquinho, 3 correntes de separação. Agora, chegou a hora de fazer o meu terceiro bloquinho, que é onde eu vou unir essa minha peça. Então, fiz aqui o meu terceiro bloquinho. Agora, nós não vamos unir dentro da alça de 5 correntes, e sim no ponto baixo, dentro deste ponto baixo que nós temos aqui, onde nós fizemos a junção, aqui. Então, aqui nós temos as nossas correntes, e aqui que nós vamos prender. Então, trabalho 2 correntes. E venho aqui dentro desse ponto baixo e prendo com ponto baixo. Olha só, tá vendo? Nós não pegamos nessa alça aqui e nem nessa, e sim na junção aqui do ponto. 2 correntes, e vamos pegar aqui esse nosso espaço e prender com ponto baixo. Olha só, tá vendo? Então, aqui a gente já uniu nessa parte, agora nós só precisamos completar aqui os nossos 5 bloquinhos e fechar com ponto baixíssimo aqui. Então, essa parte aqui agora eu esqueço ela e vou trabalhar aqui seguindo os meus últimos 2 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, tá? Vou fazer aqui e já volto para mostrar como finalizar. Olha só, então, fiz aqui, já tenho os meus 5, trabalho 3 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz. Vamos fechar com ponto baixíssimo, cortar ali o nosso fio e faço aquele mesmo processo de inserir a agulha no mesmo ponto que a gente acabou, do lado avesso, e trazer o meu fio lá para trás, para ficar esse acabamento aqui. Aqui desse outro lado, como eu disse anteriormente, eu pego um pontinho que está aqui e faço apenas aqui uma laçadinha, uma corrente, que é para travar o meu fio. Então, ele ficou desta forma aqui. Então, só recapitulando, depois que você emendou os 3 primeiros, como eu te mostrei anteriormente, como se emenda 2, o terceiro é igual, agora nós vamos fazer essa parte aqui, onde nós precisamos unir este e o próximo aqui. Então, com os seus squares já pronto, ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai fazer um bloquinho aqui inteiro e o outro pela metade, ok? Porque a gente precisa fazer a união aqui e nessa parte aqui e finalizar aqui neste aqui. Então, vamos lá. Fez os seus 3 bloquinhos, você vai fazer 2 correntes, vai prender com ponto baixo lá naquela alcinha, trabalha 2 correntes e vem nesse espaço aqui para terminar, ok? Então, ficou assim a primeira emenda. Vamos trabalhar 2 correntes, ponto baixo aqui dentro desta alça, 2 correntes, ponto baixo nesta alça que eu tenho aqui, de 3 correntes aqui. Então, vamos lá. Ponto baixo lá. Ok? Olha só. Ah, antes de fazermos isso, eu esqueci aqui de finalizar os meus 2 últimos bloquinhos. Então, tome cuidado para isso não acontecer com você, para que você não tenha ali um resultado na sua peça. Eu estava emendando aqui e eu acabei esquecendo de terminar os meus bloquinhos. Então, eu vou fazer ele aqui agora, para a gente deixar a nossa peça perfeita. Então, vamos retomar aqui, olha só. Já tenho os meus 5.
Agora sim, eu vou fazer as duas correntes. Uma, duas, e vamos prender lá, com ponto baixo, olha só. Duas correntes novamente, ponto baixo aqui nesta alça que eu tenho aqui. E aí, prendi, então, vamos lá, aqui, duas correntes. Perdão, aqui nós não vamos prender dentro desta alça, nós vamos prender dentro do nosso V. Olha só. Ok? Duas correntes, ponto baixo lá na alça de 3 correntes, que é essa daqui. Então, vou pra lá, faço ponto baixo. Duas correntes novamente, ponto baixo aqui nessa alça. Olha só. Tá vendo como ele vai ficando? E aí, agora, nós vamos trabalhar duas correntes. Esquecemos essa parte aqui por enquanto, e apenas dentro desse espaço que a gente tem aqui, eu vou trabalhar aqui 3 bloquinhos de 2 pontos altos cada. E a gente precisa fazer esses 3 para conseguir aqui unir lá naquela parte, ok? Então, aqui já tenho 2. Vamos para o terceiro. Quando finalizarmos o terceiro ponto, a gente vai trabalhar aqui duas correntes. Então, ó, tenho aqui os meus 3 bloquinhos. Para unir, nós vamos unir daquela mesma forma. Aqui na junção do ponto, não vamos pegar ali nas alças de correntes. Então, para a união, no mesmo lugar onde você fez o ponto baixo, você insere a sua agulha e faz o ponto baixo novamente. Então, aqui a gente trabalha o ponto baixo, olha só. Então, você vai notar que ficaram 2 pontos ali na junção. Fazemos duas correntes, pego aqui essas minhas 3 alcinhas e faço ponto baixo. Uma corrente, e nesse meu espaço aqui agora, eu preciso terminar os meus 2 bloquinhos aqui novamente. Então, laço o meu fio e termino os meus 2 bloquinhos de 2 pontos altos. 1, 3 correntes de separação. Meu último bloquinho, no caso, o meu 5º bloquinho. Três correntes. E vou lá, aqui, continuar aprendendo. Aqui, no caso, 2 correntes, na verdade. Olha só. Então, nós vamos prender aqui, aqui e lá. E depois, nós vamos fazer esse daqui para prender lá também. Então, vamos lá, ó. Fiz aqui os meus 5 bloquinhos, fiz as minhas 2 correntes, venho nesta alça, prendo com ponto baixo. 2 correntes dentro do meu V, ponto baixo. 2 correntes, vou para o meu espaço aqui de pontos, aqui das correntes, prendo com ponto baixo, 2 correntes e prendo nesta outra alça aqui com ponto baixo. 2 correntes, e agora vamos trabalhar aqui nesse espaço 3 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, para daí unirmos aqui nessa parte. Então, vamos lá. Laço o fio e trabalho aqui os meus 3 bloquinhos. Então, 1, 3 correntes de separação, o meu 2º bloquinho, 3 correntes de separação, e agora o meu 3º bloquinho. E nesse terceiro, nós vamos unir lá. 2 correntes. E chegou a hora da junção novamente. Então, lembrando que a junção aqui
não é nem nessa alça e nem nessa, ela é dentro desse ponto baixo que a gente tem aqui, que é o ponto que nós unimos um no outro. Então, coloco ali a minha agulha, pego ali, insiro ela para fazer o ponto baixo. Trago o meu fio e faço o ponto baixo. Olha só como ele ficou, ok? Agora, trabalho 2 correntes, fecho aqui nessas 3 alcinhas, que é para fechar esse meu terceiro ponto. Uma corrente, e nesse espaço aqui, vou terminar o meu bloquinho de 5, de 2 pontos altos fechados juntos por 5 vezes. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando até completar. Vou completar aqui, olha só, tá vendo como ele vai ficando? Para finalizar a carreira aqui onde eu comecei, você vai fazer da mesma forma. 2 correntes, 3, aliás, e fecha com ponto baixíssimo aqui onde você começou, que é dentro do seu Vzinho. Olha só. Feito isso, você pode cortar o seu fio e passar para o próximo square. Aqui é aquele mesmo processo de colocar a agulha do lado avesso, levar o seu fio lá para trás para que você consiga finalizar aqui. E aí, a gente vai, vou só travar aqui novamente, porque depois eu vou usar a agulha de tapeçaria para esconder esses fios. Então, aqui eu já tenho a minha emenda. Você vai observar que nós iniciamos aqui um lado só, no segundo nós fomos unindo neste e unindo aqui. Então, pro terceiro square aqui pro outro, você vai fazer da mesma forma. Então, vamos lá. Pro nosso terceiro e último square, você vai unir exatamente como você fez nesse aqui. A gente une dessa forma. Então, a gente vai unir aqui e aqui. Não tem segredo, se você tiver dúvida como fazer essa parte, é só você voltar um pouquinho no vídeo e aí você retoma ali como se faz. Então, esse ponto aqui, ele é bem fácil de ser feito, mas ele requer uma atenção para que você consiga deixar a sua peça ali certinho, tá? Então, você vai observar aqui que eu uni ali. Olha só, nessa parte aqui, e aí eu começo novamente todo o processo de completar o meu bloquinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos, as 3 correntes de separação, e aí eu vou trabalhar até completar os meus 5 bloquinhos, ok? Olha só. E agora, nós vamos começar a tecer novamente a emenda. Então, são 2 correntes, prendo naquela parte lá de cima, 2 correntes novamente, prendo dentro do meu Vzinho, 2 correntes novamente, prendo lá na alça do square, 2 correntes novamente, prendo aqui nesse espaço. Você vai observar que aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque nessa parte aqui eu já te mostrei como se faz ele detalhadamente. Então, caso você tenha pulado essa parte do vídeo, volta um pouquinho e você vai ver como foi feito ali a explicação bem detalhadamente de como você vai unir essas partes, tá? Caso você tenha adiantado, peço que você volte um pouquinho pra gente, para que você consiga entender a lógica ali. Então, cheguei aqui na parte onde tem a emenda, vou emendar lá também, essa parte eu te mostrei anteriormente como se faz. Aqui não tem segredo, basta ter ali paciência e um pouquinho de atenção para que você consiga unir eles de forma correta, para que não falte pontos ou não sobre, tá? Então, aqui eu estou terminando esse meu espaço aqui do meu bloquinho de 5 pontos. Então, você vai notando que ele vai ficando essa união aqui da nossa peça, ok?
Agora, eu vou fazer a união aqui dessa nossa parte, que também é igual, por isso eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. E aí, você consegue trabalhar aqui quantos squares você quiser, a quantidade que você quiser em largura, em comprimento da peça, né? Esses nossos squares aqui, estou fazendo com 3 squares de largura, uma peça que você pode usar para fazer tanto com o barbante Uruhoma, você pode usar para fazer com EcoSoft também. Pode usar o Ecotrama, que é o número 4, mas ele vai ficar um pouquinho mais estreito, se for a sua intenção. Pode usar o Ecotrama, que ele também vai ficar bem bacana. Então, esse é um tipo de peça square que você pode usar para fazer diversos outros, né? Você pode fazer peseiras, trilhos de mesa, como é essa sugestão desse vídeo. Pode fazer capas de almofada, pode fazer tapetes também, que fica bem bacana. É uma opção de square que você tem, que você pode usar para múltiplos trabalhos. Eu estou aqui finalizando essa minha carreira, mas diferente dos outros squares, nós não vamos ali cortar o fio, porque nós vamos dar sequência na nossa peça, no nosso bico de acabamento. Então, você vai observar aqui que eu uni também esse daqui, ok? Para finalizar, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo em cima desse ponto que nós fizemos aqui, ok? Então, ali eu tenho já as minhas 3 correntes, fecho com ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui. Olha só que legal. Então, vamos lá. Nosso trilho de mesa aqui, ele é composto por 21 squares, 21 motivos. Você pode fazer maior se você quiser, fica a seu critério, tá? Aqui, onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou inserir minha agulha aqui dentro dessas correntinhas e vou fazer 2 pontos baixíssimos, um para cada corrente, e depois vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixíssimo que a gente fez é só para caminhar até aqui, para que eu possa alcançar esse espaço aqui, ok? Então, aqui, após fazer o ponto baixo, dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, vou trabalhando aqui 7 pontos altos nessa minha peça. Então, fiz aqui os meus 7 pontos baixos, eu vou pular essa alça que eu tenho aqui na frente e vou lá dentro daquela alça de 5 correntes. Vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos baixos, ok? Olha só. E aí, nós vamos dar sequência trabalhando nesta parte aqui. Laço meu fio, pulo este espaço que eu tenho aqui e venho direto para esse, trabalhar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, perdão. Então, o que nós fizemos aqui? 7 pontos altos, 3 pontos baixos nesse espaço e mais 7 pontos altos nesse espaço aqui. Trabalho diretamente nesta alça que eu tenho aqui, logo à minha frente, outro ponto baixo, faço 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, e aqui nesse espaço que eu tenho, 7 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu estou fazendo os pontos altos um pouco mais rápido, porque você já sabe como se faz, né, os pontos altos. Então, estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, só para você ver como fica. Porque aí, se você achar que está muito rápido, pode pausar o vídeo nesse momento para trabalhar os seus 7 pontos baixos, tá bom? Feito os 7 pontos baixos, então, vamos começar a tecer novamente, ó.
Vamos trabalhar, pular esta alça aqui, vamos prender com ponto baixo nesta seguinte. Vamos fazer 2 correntes, vamos pular ali a emenda que nós fizemos e ponto baixo na próxima alça, ok? Ficando assim. Laço meu fio, pulo esse daqui e venho para esse espaço trabalhar mais 7 pontos altos aqui dentro. Feito aqui os 7 pontos altos, vamos prender com ponto baixo nessa alça, 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, laço meu fio e nesse próximo espaço mais 7 pontos altos. Então, a gente trabalha aqui os nossos 7 pontos altos. E aí, você vai notar que para cada square, cada quadradinho que a gente tem, nós temos 2 bloquinhos aqui de 7 pontos altos. Eu vou te mostrar essa sequência para você ir trabalhando nela. Olha só. Então, para cada square, nós temos 2 bloquinhos. Para esse square, mais 2 bloquinhos. Prendemos com ponto baixo lá, pulamos um, lá naquela alça, aqui. 2 correntes, vamos para outra alça, ponto baixo. Laço meu fio e vou para este espaço que eu tenho aqui, pulo este e venho para esse. Trabalho mais 7 pontos altos aqui. Fiz os 7 pontos altos, ponto baixo na minha alça, 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, ok? Laço meu fio e agora neste canto que eu tenho aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Então, são 7 pontos altos nesse espaço. Vou soltar aqui um pouquinho de fio. Voltando aqui, soltei ali um pouquinho de fio para ficar mais fácil de eu tecer. Então, aqui são os 7 pontos altos. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento, ali para fazer os seus 7 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 7 pontos. Vou para esse espaço que eu tenho aqui de correntes. Trabalho os meus 3 pontos baixos. Ok? Laço meu fio, pulo esse espaço que eu tenho aqui e venho para esse. Trabalhar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, ok? Então, nessa parte aqui, nós fizemos exatamente como a gente fez aqui no início. Então, o segredo dos cantos é esse da nossa peça. Vou observar, como eu falei anteriormente, para cada square a gente tem 2 motivos aqui. Para esse square nós temos 2, para esse nós temos 2. Então, como que você vai trabalhar no restante? Se aqui, nessa parte, a emenda da nossa peça é exatamente igual aqui, você vai repetir a mesma coisa. Ponto baixo lá na alça de 3 correntes, 2 correntes de separação, ponto baixo lá na outra, laço o fio, próximo espaço, 7 pontos altos. Então, desta forma aqui, você vai trabalhando até completar sua carreira. No caso, até chegar ao final, completar toda a volta. Por quê? Aqui, o que nós vamos fazer daqui para frente é só repetição. E não há necessidade de fazermos esse vídeo inteiro ali, o bico dessa peça inteiro juntos. Porque aqui você já tem uma lateral, 2 cantos de como é feito. Nessa, aqui no comprimento da nossa peça, vai ser exatamente igual a gente fez aqui nessa daqui.
Então, não há segredo, pula este daqui, vem pra alça, prende com ponto baixo, faz 2 correntes, ponto baixo, pula esse espaço, vem aqui e faz os 7 pontos altos, exatamente como nós fizemos nesta parte aqui. Eu vou dar continuidade, quando eu estiver chegando lá no final, aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então finalizei toda aqui a minha carreira, como eu havia feito aqui com você, essa parte aqui do início, eu vou te mostrar aqui como os outros cantos ficaram todos iguais, olha só, tá vendo? Então, é bem prático, bem fácil de ser feito, e como eu disse anteriormente, a cada square nós temos 2 bloquinhos. A cada square nós temos 2 bloquinhos, e assim ele dá certinho a nossa peça. Para dar continuidade aqui à nossa peça, então, a gente vai trabalhar o nosso último bloquinho aqui, e aqui foi onde nós começamos. Então, faço ali as minhas 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo lá, onde eu iniciei, em cima do ponto baixo, e aqui na frente, como eu tenho 7 pontos altos, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, corrente por corrente, aqui ponto por ponto, né? Até chegar ao ponto do meio, ou seja, até chegar ao 4º ponto. Se nós temos 7 pontos, ficam 3 para cá, 3 para cá, e o ponto baixo em cima do 4º ponto. Trabalho 3 correntes e vou fazer aqui um ponto picô. E trabalho um ponto baixo no mesmo ponto. Olha só como fica. Agora, nós vamos trabalhar 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Logo à minha frente aqui eu tenho aqueles 3 pontos baixos que eu fiz. Eu vou no ponto baixo do meio, trabalho um ponto baixo. Trabalho aqui 3 correntes para formar novamente o meu ponto picô e o ponto baixo em cima do mesmo ponto. Olha só como vai ficando, ok? Trabalho 5 correntes novamente, 3, 4, 5. E agora, vou aqui para esse meu outro espaço, onde eu tenho os 7 pontos altos, prendo com o ponto baixo no 4º ponto alto, subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô e ponto baixo no mesmo ponto. Olha só como ficou esse nosso canto. Trabalho 5 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo dentro dessa minha alça aqui de 2 correntes. 5 correntes e ponto baixo lá no meu 4º ponto alto. 3 correntes para subir e vamos fazer um ponto baixo para fazer o nosso ponto picô. Ponto baixo no mesmo ponto e você pode observar como ele vai ficando aqui. 5 correntes, 3, 4, 5, ponto baixo nesse espaço que eu tenho aqui, de 2 correntes. 5 correntes novamente, ponto baixo lá no meu 4º ponto alto. 3 correntes para subir e o ponto baixo para formar o meu ponto picô. Ponto baixo no mesmo ponto, que é para finalizar esse motivo aqui, assim como fizemos em todos os outros. 5 correntes, 3, 4, 5, ponto baixo lá na alça de 2 correntes. 5 correntes novamente, ponto baixo lá no meu 4º ponto alto. 3 correntes, faço o meu ponto baixo para formar o ponto picô e ponto baixo no mesmo ponto. Aqui você vai observando como ele vai ficando, olha só.
Estou chegando aqui nesse próximo canto, a gente vai trabalhar junto, porque nesse outro canto você vai repetir nos outros dois que a gente tem. Então, é só repetir igual. Então, vou trabalhando nessa sequência. Ponto baixo dentro da alça de 2 correntes que eu tenho da carreira anterior, 5 correntes, ponto baixo ali no meu quarto ponto alto. 3 correntes para subir, para formar o meu ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto. 5 correntes, ponto baixo na minha alça de 2 correntes. 5 correntes novamente, ponto baixo no meu quarto ponto. 3 correntes para formar o meu ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto, 5 correntes, ponto baixo no meu terceiro ponto, aqui do meu ponto baixo, cheguei aqui nesse meu canto, 3 correntes, ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto, 5 correntes, ponto baixo lá no quarto ponto alto. Aqui você pode observar que nós começamos aqui, certo? Caminhamos, fechamos a carreira aqui, caminhamos e fizemos aqui o nosso canto, trabalhamos a lateral e aqui eu trabalhei o outro canto igual. Para dar continuidade, aqui em cima desse quarto ponto, eu tenho que fazer as 3 correntes para formar o meu ponto picô e o meu ponto baixo nesse mesmo ponto. 5 correntes e ponto baixo lá na alça de 2 correntes. 5 correntes, ponto baixo lá no meu quarto ponto alto. Subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô e o ponto baixo no mesmo ponto. Desta forma, eu vou dando sequência até chegar ao final. Então, aqui eu te mostrei como fazer, como iniciar o canto, como fazer o outro canto, e a partir de agora é só você dar sequência na sua peça até chegar ali ao final. Então, aqui, toda essa parte que nós estamos fazendo aqui, nós vamos repetir em toda essa lateral da nossa peça. Quando chegar aqui neste outro canto, a gente vai fazer da mesma forma, ou seja, nós vamos dar a volta completa na nossa peça, fazendo esse último acabamento aqui. Então, chegou ao final, tem dúvida de como fazer ao canto? Tem dúvida de como fazer o outro canto? Olha aqui onde você fez esse, para poder relembrar. Caso você tenha dúvida ainda, é só voltar um pouquinho no vídeo que eu te mostro como fazer esses 2 cantos aqui. Vou dar continuidade aqui, quando eu finalizar eu volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei por toda a volta aqui do meu trabalho, da minha peça, fazendo aqui os motivos, como eu havia explicado anteriormente. Olha só como ele vai ficando. Então, eu trabalhei toda a volta dele e eu iniciei a nossa peça aqui, nessa parte. Então, para chegar ao final, aqui eu vou trabalhar 5 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde eu comecei. Então, trabalho aqui no ponto de base que eu comecei e fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio. E agora, eu vou puxar ele todo aqui pra cima. Já vou fazer o arremate, então, enquanto eu estava tecendo aqui essa parte, eu aproveitei pra fazer os arremates que estavam aqui do meu lado avesso. Aqui de toda a parte. Então, nesse daqui, se você não tiver agulha de tapeçaria, pode proceder lá da mesma forma que nós fizemos com a agulha ali de crochê mesmo.
E aqui nós vamos fazer o arremate. Pode abrir o fio no meio, pode dar 2 nozinhos, como você preferir. Então, a gente trabalha escondendo esse fio. Vou fazer os arremates bem certinho aqui desse último fio que sobrou e já volto para mostrar. E finalizei aqui os arremates. A nossa peça, ela ficou com 1 metro de comprimento por 43 de largura. O peso dela ficou com 505 gramas. Então, você vai conseguir aí tecer e ainda vai sobrar fio aí com os 2 novelos de Ouro Roma Brilho. Uma peça que fica muito bacana, olha só que legal. Você pode usar para fazer tapetes, capas de almofadas, entre outras peças também, que fica bem bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!